Quando eu era guria, eu assistia os filmes de sapateado, achava lindo. Meu pai, com 5 anos de idade, ele quis seguir a turma do Lampião. Fui para o colégio interno, estava com 4 anos. Não conheci meu pai. E minha mãe foi curada por Padre Cícero. Uma senhora que me pegou aos 7 anos para criar, que minha mãe me entregou e nunca mais apareceu. Eles se casaram, foram para São Paulo e quase 20 anos depois que eu nasci. Não casei porque eu tive meus filhos, né, que foram os 2. Maria Rosa do Espírito Santo. Quando eu era criança e adolescente, eu era muito tímida. Então eu dançava sozinha no quarto, eu fechava as janelas porque eu tinha vergonha que os vizinhos vissem. Eu tinha 18 anos quando eu fui me registrar. Aí lá o juizado de menores me botou lá 2 de janeiro, lá eu não sou nem de janeiro, nem do dia 2. Coisas que acontecem na nossa vida que a gente às vezes fica sem entender. Meu pai, dança não vai dar futuro para ninguém. E tudo que a gente pedia, ele brecava. O pai não permitia, então a gente ia escondê-lo. Quando ele descobria, lá vinham os tapas. E assim foi. Não era um cara ignorante, era um cara instruído, né? Ele era um advogado e ele tinha esse jeito machista. Então, na cabeça dele, só quem podia ser alguém era o meu irmão. Ele sempre falava para mim, eu nem entendia muito. Eu criança, ele assistia a televisão preto e branco, ele via os sapateadores na televisão, naqueles musicais, e ele falava que se ele tivesse um filho homem, que esse filho tinha que fazer sapateado. Existia um preconceito, né? Que a mulher não podia fazer certas coisas, que era feio. Mas eu ia assim mesmo. Tem o seu Romeu? Não, eu sou solteira. Tem um paquerazinha, que eu gosto muito dele, mas infelizmente o paquera tem 50 e poucos anos, eu já estou com quase 90, que ele é casado. Uma amizade platônica, né, que falam. Depois que eu terminei a faculdade, eu resolvi entrar numa escola de dança. Aí eu optei pelo afro. Aí o afro, há 40 e poucos anos atrás, existia muito poucos negros na escola de dança. Era o pessoal do balé clássico que ia fazer a dança afro. Mas aí eu já estava casada, o marido não queria deixar, não queria me permitir. Então eu fui ficando bloqueada. Parei de dançar. Eu me considerava assim uma pessoa triste, porque ele ia para os bailes e eu não podia sair. Acabou saindo o divórcio, né? A dor da alma tem sempre. Como é que se chama pessoa que quer segurar o outro? Eu tinha 18 anos e ele tinha 51. Então ele não podia me acompanhar. Então ele dizia para mim assim, ó, vai curtir, vai curtir. A falha que ficou é que eu conheci Vicente nos bailes, nunca mais fui baile, só ele ia, só ele brincava carnaval. E Deus acabou me dando 2 filhas bailarinas. São histórias da vida. Eu fiquei na janela, olhando lá para baixo, para a rua, todo mundo festejando. E eu na janela, que não podia descer. A Ângela no dia a dia é uma outra Ângela. Quando tem que se calar, ela se cala, por mais dor que ela sinta. Porque o meu marido lá atrás, quando elas estavam fazendo, ele falava para mim, por que você não dança junto com elas? A Ângela do dia a dia não pode fazer isso. E eu acabei achando que eu estava velha para aquilo ali. Não, não. Mas a minha dor é minha. Ninguém tem nada que saber. Tem o quê? E achar que eu era velha foi uma besteira. Eu digo que o sapateado são os nossos pés no nosso coração. É aquele momento que eu sei que eu vou ser feliz. Desperta o coração da gente. Está aqui dentro. Nasce aqui dentro, já é da própria pessoa. A dança, para mim, é um desafio. Colocar uma Ângela diferente do que ela é no dia a dia.
que é uma coisa tão de dentro para fora. É como se eu estivesse nas nuvens e olhando as estrelas. Aquele segundo que junta tudo, aí parece que há esperança, né? Esse mexer do corpo já é uma sensação da dança, então a dança, para mim, ela é eterna. É tomar sorvete. Tá voando, ela tá nas nuvens. Para mim, a gente começa e poderia nem terminar. Se tem um problema, o problema ele sai. No sapateado passa tudo. Então, quando chega no palco, aí você não lembra de mais nada. Ele já falecido, eu um dia passando no bairro de Fátima, escutei um barulhinho assim de tec, tec, tec. Aquele barulhinho, falei, o que é aquilo? É o barulhinho do sapato. Tac, 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 tac. Aquele barulhinho, acho que afeta a nossa mente. Barulhinho de sapateado, vamos lá ver. É aquele pacatatá? Ela falou assim, é. Falei, mas você com essa idade, você consegue fazer aquilo? Aí chegou a Jacira, colocou as mãos no quadril e falou assim: eu tenho 86 anos, estou aqui. Puxa vida, eu também quero então. Me derrubou, né? Ao mesmo tempo que me derrubou, ela me lançou um mundo novo na vida. Nunca mais você vai sair daqui. Realmente, a gente segue, nós 10, né? A gente vai errando junto, acertando junto, entrar no ritmo, ouvir o barulho, limpar a batida. Dos passos, que às vezes são esquecidos, né? Coitada da professora. Para mim, é felicidade que eu aprendo. Para esquecer a tristeza, o passado, né? Com que esse sofrimento não me derrube. É o que está alimentando no momento da minha tristeza que eu tenho lá dentro. E só Deus sabe essa tristeza que eu tenho. Eu me sinto travada, eu mesmo me cobro Sou eu assim? Não. de que, por causa dessa trava, eu tento mudar esse bloqueio, né? Eu acho que deve ser os traumas, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro para não aborrecer. Eu acho que eu fiquei travada. Hoje eu vejo que o medo só me atrapalhou. Na vida da gente, vai mudando as coisas. Tem moças, tem senhoras assim, não puderam casar na igreja, aí aproveita o casamento da filha para resgatar aquele sentimento. Aí parece que ela que está casando, de tão chata que fica. Aí esquece. Só quando você chega a casa, aí você às vezes lembra, né? Eu fico cantando e sapateando em casa sozinha. Casa vazia, casa vazia. Eu deito e se eu acordar na madrugada, eu tô dançando. Estou assistindo televisão lá, fico treinando aqui, sentada, tem que fazer, tem que bater o pé mais forte, não sei o quê. É uma coisa que parece que sai do corpo e começa a dançar. Fala nos pés, fala na cabeça, fala nos braços. Já estou de pé. Eu fico espantada, eu tenho 67 anos, como assim? Ainda não sei, né? Porque agora eu tenho um pouco de limitações e a idade também, eu acho que contribui. O joelho está velhinho, né? Ele te joga numa cama e você não consegue sair mais daquela cama. O que dá medo na velhice é justamente essa paralisação, né? Eu tenho o joelho operado, vê se eu parei alguma coisa. Outro dia eu operei a vesícula, operei a catarata. Eu parei? Não. Eu detesto ser velha, minha filha. Não sou velha, não, minha filha. Medo? Eu não tenho medo de nada, não. O senhor tem medo da morte? É. Eu já morri várias vezes. Deus não deixa. Idade não existe. A idade do corpo, sim, mas a idade da alma não existe. Para mim é só um número. Ah, você tem 77 anos? A pessoa que pensa que tem aquela idade e não pode é porque nunca tentou. Eu sou velha, eu não posso fazer. Eu também pensava, mas agora que eu tô vendo que pode. Sem compromisso, sem cobrança. O que ela pode fazer, mesmo sendo velha? Pode cobrar que eu não pago. Ouso até me apresentar na frente de várias pessoas. Os velhos sentam, os novos dançam, eu tô dançando com os novos, os velhos estão sentados lá e eu tô dançando.
Porque há pessoas que, ou por preconceitos, ou por determinação da família, O medo atrapalha a nossa vida. E o que aconteceu comigo foi muito medo. Medo. Infelizmente, deu bye-bye para a vida, né? ficam privadas de fazer muitas coisas Que toda mulher tem um pouco essa briga, né? Com a beleza física, com o corpo. Da infância, da criação dentro de casa, que trazia esse medo, essa insegurança. e elas só conseguem fazer isso mais tarde. Dialoga com aquela menina. Ou porque esses parentes não estão mais aqui, ou porque ela adquire a consciência de que é agora ou perdeu. Eu acho a vida um doce. Espero morrer sapateando. Você só fala em dança, né? Por que você só fala em dança? Você pegou no meu pé. Eu não sei se eu tô nervosa ou tô me achando belíssima. Eu acho que é bela mesmo. Dançar é o resgate. Eu nunca dei essa oportunidade dele vivo me ver fazendo alguma coisinha de sapateado. Eu estou resgatando, de repente, o dançarino que eu talvez gostasse de ter sido antes e não tive oportunidade. Todo o corpo pode dançar. Meu pai era um cara louco pela família e de repente virou a cabeça. E para ele nós acabamos sendo como se fosse uma doença contagiosa. Mas no fundo, meu pai amava a gente. Mas ele também foi um cara que sofreu muito, né? O pai dele era muito violento. Ah, eu me sinto livre. Me sinto livre. Tanto é que eu tenho um quadro na minha parede que tem uma águia. Sou uma águia. Ficou velha. Ela vai para a montanha mais alta, arranca as unhas, arranca os pelos e volta maravilhosa. E eu me sinto assim. Cada vez eu cresço mais. A vida vai mostrando pra gente que os nossos pais não têm culpa de nada. Eu mostrar o lado interno que a Ângela tem, que a maioria não conhece. É porque eu gosto. Eu gosto. É a Ângela que eu gosto de ser. É de libertação. Vai desobedecer. Dá o sujo desse dedo. Naquela preparação que a gente tem antes de entrar no palco, eu tenho certeza que ele está junto comigo. Então eu choro por dentro. Mesmo que seja que a gente não enxergue quem está nos assistindo, por conta das luzes, eu vejo um foco luminoso dos dois ali presentes, mais ele me aplaudindo. Eu já sonhei que eu era a mulher do sultão e todo mundo dançando e eu só comandando. Eu fico só imaginando se eu poderia sapatear igual aqueles filmes. É difícil, mas não é impossível.